A paz de Cristo, meus irmãos, graças a Deus. Eu costumo dizer que a ADVEC Nilópolis foi a porta de entrada da minha vida, da vida da minha esposa e família na ADVEC. Há mais de 10 anos atrás, ainda na gestão do pastor Alexandre Rangel. A única pessoa que eu conheci daquela época aqui é a Thalita. Desculpa, não é adolescente na época, né? A gente fez uma dupla forte aqui naquela época. Eu cantava, ato falho. Eu pregava e Thalita cantava. E de lá para cá a vida mudou, nós fomos recebidos no campo, enfim. Mas eu estou feliz de poder estar novamente aqui com vocês. Obrigado, pastor Rafael, pastor Leandro, suas digníssimas esposas e pastoras. Obrigado os pastores que ombreiam aqui, trabalham nessa obra maravilhosa que é a obra de Cristo. Amigos e amigas que junto conosco vêm fazendo a obra de Deus e fazendo com que o reino do Senhor se expanda no nome de Jesus. Está comigo minha esposa Eliane, minha filha Yasmin, meu filho Lucas hoje está trabalhando, né? E meus sobrinhos, o Marcos Vinícius, servo de Deus, jovem valoroso, e Guilherme também, homem de Deus, jovem de Deus, servo do Senhor. Ambos congregam ali na Nova Vida, em Rocha Miranda. Amém? Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo 36 é uma reafirmação de Jesus dentro de um contexto em que ele já havia falado sobre essa libertação. No versículo 31, ele diz assim: se vós permanecerdes em mim, ou melhor, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, sereis meus discípulos, perdão. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está conversando, ele está dialogando, há um tom de confronto com os judeus. E nessa fala que ele tem ali com os judeus, ele está desconstruindo uma crença que essas pessoas tinham de que bastava ser filho de Abraão para que pudesse desfrutar das bênçãos espirituais relacionadas à libertação. A relação que boa parte dos judeus tinham dentro do judaísmo naqueles dias era uma relação meramente religiosa. Não havia, de fato, uma comunhão com Deus e não havia, de fato, uma vida livre da prática do pecado. Eles continuavam repetindo o mesmo sistema, o mesmo comportamento, melhor dizendo, dos judeus dos dias, tanto do deserto, da primeira geração que saiu do Egito, quanto também dos dias dos reis de Israel. Não havia compromisso, melhor dizendo, juízes.
não havia compromisso com Deus, havia um compromisso com os símbolos da religião, a Arca da Aliança, o templo, mas não havia um compromisso com a pessoa de Deus. E eles viviam uma vida licenciosa, comprometida com o pecado, e quando as coisas ficavam difíceis, eles corriam para o templo, ofereciam uma oferta, praticavam um rito religioso, mas não mudavam de vida. Esse fato ele é muito claro, expresso no episódio dos filhos do sacerdote Eli, do segmento religioso dos dias de Eli, daquela geração de hebreus dos dias dos sacerdotes Eli e Samuel. O povo ali vivia uma vida licenciosa, apostatada de Deus, distante de Deus, e quando os filisteus chegaram, eles lançaram mão na arca e foram para a guerra, como se a arca, por si só, pudesse livrá-los das mãos dos filisteus. A verdade foi que Deus não só livrou eles dos filisteus, como permitiu que a arca fosse sequestrada. Jesus aqui está de novo voltando nessa temática, que é uma crença, tanto religiosa quanto psicológica, dos judeus ao longo dos séculos. A mania de evocar nomes e símbolos e signos sem mudar de vida. Para eles, bastava ser filho de Abraão numa realidade genética para serem santos, para serem aceitos diante de Deus. E Jesus está rasgando essa crença na cara deles. De que adianta ser filho de Abraão geneticamente? Tem que ser filho de Abraão pela fé. Ou seja, tem que ser filho de Abraão a partir de uma relação com Deus, de uma relação profunda e verdadeira com Deus. Mas a ideia de pegar esse texto aqui é para focar nesse poder libertador de Jesus, nessa tendência natural, sobrenatural, eu diria até que está no DNA dele, de libertar vidas. Deus é um libertador quanto mais. Aonde ele chega, ele tem que soltar vidas, ele tem que soltar pessoas. O Espírito de Deus não suporta entrar em ambientes onde há cadeias e prisões. Aonde há cadeias e prisões, ele vai soltando, vai libertando. Porque vai com Deus essa mania de soltar pessoas. E aqui no texto, ele fala 2 vezes isso, que ele tem essa graça, esse poder, esse modus operandi de libertar vidas, de soltar vidas. E a gente pode entender Cristo, então, como um Deus maravilhoso que tem uma prática libertadora que vai para além, por exemplo, da espiritualidade. Deus liberta o espírito. Deus nos recoloca em conexão com Deus. Cristo nos recoloca em conexão com o Pai, com Deus. Ele liberta o espírito. Ele também liberta o corpo. Quantas pessoas não são agraciadas com a cura de doenças que são verdadeiros cativeiros, ou físicos, biológicos ou espirituais? Doenças que são introjetadas no corpo a partir de operação de espíritos malignos, ou doenças que têm seu nascimento, sua manifestação a partir de anomalia física. Ele é libertador do corpo, mas ele também é libertador da psique, da cabeça, das emoções. E se ele não é um libertador também da psique, das questões emocionais, ficaria faltando algo nele. Se ele vem só com essa pegada teológica, soteriológica, que é o grande mote do seu ministério, é justamente o que ele veio fazer, reconectar o homem com Deus, soteriologia, salvar o homem. Ninguém nega isso. É libertador de prisões espirituais, é aquele que veio nos dar a vida eterna, é a primeira palavra dele, é o chamarisco do seu ministério, é a espinha dorsal da sua manifestação como Cristo, como Messias. Agora, não podemos negar também que ele solta o corpo, que ele liberta o corpo do cativeiro da doença. E não podemos negar também
que vez por outra ele está soltando vidas aí de cativeiros psicológicos, emocionais. Porque ele é um Deus completo no seu raio de ação e ministério. Ele não tem um vernáculo psicológico, ele não tem compromisso com a psicologia em termos de vocabulário. As escrituras são milenares. Ela vem de antes de todo o advento da psicologia. Ela não está preocupada em utilizar a nomenclatura, a utilizar as palavras e os conceitos que a psicologia desenvolveu de 100 anos para cá. A preocupação das escrituras é em libertar e pronto. E quando a gente começa a ler Jesus dos 4 evangelhos, a gente começa a perceber que entre curas físicas e espirituais, ele está soltando vidas nos seus cativeiros emocionais. É que isso não está explícito. Isso às vezes vem nas entrelinhas. Mas se a gente lê com cuidado, com a lupa, com a lupa da psicologia, se a gente parar para ler com calma, com a lupa de quem ama e gosta da palavra, a gente vai perceber ele curando o corpo e curando também a alma. Curando o espírito, reconectando o homem com Deus, mas também trazendo saúde mental para o ser humano. Não está explícito, não está grafado no texto. Ele não vai usar termos da psicologia para falar que está fazendo, mas ele está fazendo. Então ele é esse Cristo completo, poderoso, esse Messias que vai para a sua vida e cuidando de todas as áreas da sua realidade humana. O homem é holístico. Deus nos fez assim, corpo, alma, espírito, corpo, psique, alma, tudo engendrado, tudo misturado, de maneira que o corpo sente, a alma sente, o que a alma sente, o corpo sente. Não dá para fazer uma separação literal. A gente faz uma separação para título de estudo, mas o homem é completo. Só quem separa o corpo da alma é a morte. O único elemento da natureza, da eternidade, do universo, que consegue fazer essa cisão entre alma e corpo é a morte, que separa o corpo da alma. Mas é uma separação que não se suporta por si mesma, porque no dia da parósia, da volta de Cristo, os corpos terão que ser devolvidos e a alma encontrará de novo o corpo. Não é uma separação eterna. Tal é a profundidade, tal é o engendrar da alma no corpo humano. Então, Jesus não pode lidar contigo e comigo de forma departamentalizada, ele não pode seccionar. Só vou cuidar do teu corpo, não quero saber da tua psique. Não seria Deus se ele falasse contigo compreendendo apenas o aspecto espiritual. Ele é Deus do pão, ele é Deus do consolo, e ele é o Deus da liberdade espiritual. Nessa toada, eu preciso falar de alguns personagens rapidamente aqui, e a gente ora e vai para casa. Os mais bem-aventurados vão para o sítio, para a cachoeira, para a praia, sei lá. O primeiro camarada no texto bíblico que a gente vê Jesus de uma forma implícita, não explícita. Ele não é psicólogo, não quer ser, não precisa ser, é o pai da ciência. É Nicodemos, João 3, 1, de 1 a 21. João 3, de 1 a 21. João 3, de 1 a 21. Não vou ler o texto, mas preste atenção. Nicodemos é alguém que é diferente. Ele faz parte daquela comunidade religiosa do seu tempo. Ele é um príncipe, ele é um camarada bem postado socialmente, por causa até da sua formação, da sua academia teológica. Ele é um teólogo, é um homem extremamente respeitado dentro do seu nicho, é um homem que caminha dentro da religião judaica como um príncipe, respeitado, tem uma reputação, mas tem alguma coisa assanhada dentro dele. Ele gostou de Jesus.
E é complicado você chegar para alguém que tem uma relação fortíssima com o judaísmo, que tem uma relação fortíssima com o sinédrio, com os sacerdotes, com os fariseus, e assumir que ama Jesus. É complicado isso. Chega a ser constrangedor. Ele quer ouvir Jesus, quer chegar perto, mas ele tem toda uma reputação e uma satisfação a dar para a sua nata religiosa. Como é que ele vai fazer isso? Mas o que ele sente é mais forte do que o compromisso que ele tem com a sua comunidade religiosa. Me faz lembrar do discípulo dos pés sangrentos, um indiano que era da religião do seu povo, na Índia, e ele se apaixona por Jesus, e ele começa então a ler o Novo Testamento, e quando a coisa fica insuportável, o pai dele expulsa ele de casa. Mas existem castas, existem clãs, existem religiões que são muito ditatoriais, conservadoras e possuidoras. Para uma pessoa sair dessa bolha poderosa religiosa, ela tem que ouvir muita conversa fiada. A gente vive num país católico em que o catolicismo não é tão praticado assim por boa parte das pessoas, mas uma pessoa que sai de uma família tradicional, conservadora, católica praticante, a saída dela de lá, psicologicamente, emocionalmente falando, é muito difícil. Num primeiro momento, vai para a igreja escondido, esconde a Bíblia, disfarça aqui, disfarça ali, e quando é descoberta, quando é flagrada, aí a retaliação começa. Eu estou perdendo tempo com isso para você entender o mundo de Nicodemos. Não era fácil para ele romper com tudo aquilo que ele cresceu aprendendo, romper com pessoas que admiravam ele por ele ser judeu ortodoxo, praticante, romper com tudo isso e abraçar alguém que era tido como subversivo. Jesus não era elogiado, admirado pela nata religiosa. Na verdade, era um herege na cabeça deles. E ele vai caminhando na direção disso. João toma o cuidado de dizer que esse encontro acontece à noite. A gente não sabe quem marcou o encontro, por que marcou a noite. A verdade é que o dia é o melhor dia para ter encontros na vida, principalmente encontros dessa natureza, mas ele vai à noite. E é sobre isso que eu quero falar, sobre esse Jesus que consegue manifestar a sua graça libertadora em pessoas que estão vivendo entre a reputação, a imagem e aquilo que realmente quer e gosta. Gente que não vive com paz na vida, porque precisa viver de acordo com a opinião, o ditame e as regras de uma família adoecida e conservadora. Gente que vem para cá escondida, porque não pode assumir que abraçou a fé em Jesus. Ou pessoas que, por causa de crenças, de construções que teve na infância, não consegue ser autêntica, não consegue ser ela mesma. É refém de uma satisfação social que mata ela por dentro. Tem um personagem e tem que ficar vivendo debaixo desse personagem porque tem medo de botar a cara. Sei lá. Alguns pais têm a mania de construir na gente um ideal de personalidade e começa então a colocar uma camisa de força na gente, dizendo assim, essa menina vai ser isso, essa menina vai ser aquilo. E a gente vai crescendo debaixo dessa camisa de força para agradar os pais.
Só que isso não acontece sem gerar angústia. Viver o que os outros querem e anular o que a gente quer não acontece sem trazer dor. É porque ela queria tanto que o pai a amasse, que um dia o pai falou para ela, externou um desejo: papai quer que você seja forte, extremamente disciplinada como um soldado, papai é soldado, você vai ser soldado também. A cabeça dela estava na moda, estava na estética, estava na gastronomia. Ela queria cantar, e o pai uma vez disse: cantar não dá dinheiro. Só que não é só sobre cantar, é sobre ser feliz, é sobre viver o que quer viver na vida, mas ela ama demais esse pai para ela é paradigma, é referencial. Ela pega a alegria dela, o sonho dela, soca no fundo e começa a viver como o pai quer. O que Jesus está fazendo é arrancar Nicodemos desse cativeiro. Nicodemos quer ser feliz, mas ele precisa ser religioso, e Jesus está dizendo: vem para mim. Eu valido o que você sente, o que você quer. Eu não estou aqui para te impor nada, eu estou aqui para te soltar, para você viver do jeito que você quer em mim. Essa preocupação excessiva que ele tem, eu tenho a impressão de que ele vai para o encontro com Jesus olhando para trás, para ver se alguém estava vendo ele. Que vida miserável. Existem pessoas que se casaram por causa de arranjo familiar e carregam um casamento dolorido para o resto da vida. E para quem pensa que isso é assunto retrógrado e do passado, ainda hoje tem meninas que se casam por causa de desejos, de sonhos e devaneio dos pais ou da família. Casamentos arranjados com pessoas bem postadas na vida, com carreira ilibada, advogado de renome, militar de renome, mas ela gosta do mecânico. Um homem sério, um homem honesto, dono do coração dela, mas ela não casou com o mecânico por causa da reputação, da necessidade de estar sempre sendo bacana, legal, alinhado com os desejos. Jesus tem problema com isso? Claro que tem. Se ele é Deus que solta e não solta isso, então ele não solta nada. Porque se ele solta o teu espírito, mas não solta a tua alma, você segue cativo. Olha como é que Nicodemos, ele vai caminhando para a liberdade devagar. Ele vai se expondo devagar. Jesus entende isso. Tem libertações que precisam acontecer a conta-gotas, senão a cabeça entra em parafuso. Em João 3:21, ele vai de noite. Não me peça para encontrar contigo de dia. Eu não tenho estrutura emocional para esse encontro assim. É por isso que eu fico preocupado com nós, igreja. A gente às vezes quer libertar na força do braço, da paulada. A gente não entende que as pessoas que chegam para nós, chegam com níveis de prisão que só se dá a partir de libertações a conta-gotas. Ele vai de noite e Jesus deixa, vem à noite mesmo. Queria falar contigo na luz do sol, na cara de todo mundo, para o sinédrio ver quem é você, para eles entenderem que você é diferente deles. Mas já que você não consegue, vem à noite. Em João 7:45, 52, ele bota um pouco mais a cara para fora. Ele sai em defesa dele no meio do sinédrio. Por que lhe foi permitido encontrar-se com Jesus à noite? Um tempo depois ele levanta no meio do sinédrio. Não, o cara é bom. Pronto, rompi.
Foi ganhando musculatura emocional para poder gritar e dizer, não, olha só, ele não é isso aí não. Ele é amante das nossas almas. Porque me acolheu à noite quando eu tinha medo de encontrar com ele por causa de vocês. Vê como é que a musculatura emocional vai sendo construída aos poucos. Cada um tem um tempo. A gente precisa parar de medir o outro pela nossa régua. Aí, em João 19, 38, 42, ele participa do sepultamento. Aí pronto. Aí ele demonstra o amor cada vez mais público por Jesus. Ele vai lá cuidar do sepultamento dele. Mas não é só isso. A mulher samaritana também é alguém que vai vivenciar uma libertação discreta na sua vida emocional. O que está em jogo aqui é soteriologia. Ela é perdida, ela é extremamente perdida, precisa se reconectar com Deus, mas por baixo disso, por baixo dessa soltura espiritual, tem um trabalho poderoso psicológico de causar inveja a qualquer psicólogo. Olha o que Jesus faz. Em primeiro lugar, é uma mulher que vive num contexto social encharcado pelo ódio. Porque o povo dela, samaritanos miscigenados, eram odiados e odiavam os judeus, gente de puro sangue, judaico. E para quem pensa que isso não afeta, Jung vai ensinar para a gente sobre esse transporte, essa comunicação coletiva que vai contaminando as mentes, para o bem e para o mal. A gente vai bebendo da água da sociedade de uma forma inconsciente e vai comprando o ódio da sociedade e vai replicando o ódio da sociedade sem perceber. Ela é uma mulher envolvida numa trama de ódio milenar, secular. Ela não viveu lá no passado, quando a guerra começou, mas ela assumiu, botou a camisa, levantou a bandeira e é um personagem militante dessa guerra que ela nem sabe por que começou. Ódio social. Além disso, é uma mulher marcada por infelicidades amorosas. Eu gosto de acreditar que ela queria ser feliz com algum homem, mas como ela tinha dedo podre... Isso é um adágio da minha família, só os antigos conhecem. E fulana tem dedo podre. Porque ela vai se relacionando com os caras e os caras não vão ficando na vida dela. Deus sabe por quê. E o último cara com quem ela está também não é legalmente marido dela. E quem pensa que viver uma vida assim é uma vida sem lastro, sem alcance na psique, está por fora. Ficar trocando de parceiro vai causando um dano no psique, na alma, muitas das vezes irreparável. A mais leviana das mulheres, o mais leviano dos homens, tende a ficar adoecido com essa troca de parceiros o tempo todo. Nós não fomos gerados, não nascemos para ficar passando de pessoas a pessoas, de mão em mão, tendo aventuras sexuais aqui e ali, sem afeto verdadeiro, sem troca de amor legítima. Aventuras sexuais, amorosas, que não têm sustentação, raiz, fundamento, que não gerem em nós qualidade de vida, só faz a gente se sentir vazio, oco por dentro e coisificado. Eu tenho a impressão, não afirmo nada, eu tenho a impressão de que ela carregava na alma culpa e esse sentimento perverso de coisificação. Principalmente a mulher, que por causa da perversidade masculina é tida muitas das vezes apenas como um veículo de produção de prazer sexual. Não dá para olhar para esse texto de forma simplista, religiosa. Tem que olhar para ele enxergando as pessoas como elas são, seres humanos. Além disso,
Quando ela corre para a religião, ela não tem amparo. Porque o Monte Gerizim não produzia nada além de ódio. Essa mania que o ser humano tem de transformar a fé, transformar a religião numa ferramenta de guerra ideológica. Ela vai para lá, o culto deles, em primeiro lugar, espiritualmente falando, soteriologicamente falando, não estava de acordo com Deus. Porque a ordem de Deus lá atrás foi que o templo seria em Jerusalém e que o culto verdadeiro teria que acontecer em Jerusalém, muito embora não estivesse acontecendo, mas ela está lá. E Jesus confronta ela: você não sabe nem a quem você adora. Além de ser uma religião patética, estéril, que não empresta significado espiritual para ela, que não cura ela das neuroses dela, também é uma religião fajuta diante de Deus. Não tem nem respaldo, legalidade. E ela vai vivendo esses engodos. Os homens com quem ela se relaciona não são homens verdadeiramente para seguir com ela na vida. A religião que ela tem é uma religião que não é verdadeira a ponto de curá-la. E a sociedade que ela vive é uma sociedade não saudável, impregnada pelo ódio. Só que quando ela encontra com Jesus, e eu não vou entrar aqui nos detalhes do texto, eu estou correndo, quando ela se encontra com Jesus, a gente encontra ela mais tarde nesse mesmo texto de João, indo para a cidade de Samaria, falando para os samaritanos sobre Jesus e ganhando almas para Cristo. Quando você lê o texto, parece que salta da página do texto uma alegria no coração dela. Ela está entusiasmada, ela está diferente. Ela falando com os samaritanos: vocês têm que conhecer, vocês precisam conhecer o homem que falou sobre toda a minha vida. O que Jesus faz aqui é tirar ela desse lugar de ostracismo, de rotina maçante e adoecedora, dessa vida de poço, e troca de marido para lá e para cá, de ida para o monte sem cura. Ele arranca ela disso tudo. E você consegue ver uma saúde emocional, porque agora ela está fazendo o que gosta. Namorar é gostoso, mas ser útil e ter sentido de vida é muito melhor. Ela está encontrando a dignidade de ser mulher. Ela não precisa mais ser mulher só porque tem o corpo e a libido entregue para um cara qualquer. Ela é mulher porque ela pode ser útil para Deus, ganhar almas para Cristo, fazer alguma coisa para alguém que verdadeiramente amou ela. E aí, Jesus se mostra nesse texto da samaritana como corretor de rota na vida, como aquele que dá sentido e significado para a vida. Um dos sentimentos, do espectro, do leque, dos sintomas da depressão é essa perda de sentido de vida. A pessoa não tem razão para viver, ela não tem significado que empreste para ela motivo e alegria para viver. Você conversa com um depressivo, com ideação suicida, o tom da fala dela, o tom da fala dele vai nessa toada de falta de perspectiva, falta de motivo para continuar vivendo. Não tem motivo para comer, não tem motivo para ir à igreja, não tem motivo para sair, não tem motivo para se pentear, fazer maquiagem, botar uma roupa. Não faz sentido a vida. Quando Jesus chega na vida dela, Ele coloca na alma dela, aloja dentro da alma dela um motivo para viver. A religião que Jesus traz é uma religião que solta a alma, liberta o espírito, mas é uma religião também que empresta significado na vida. Crer em Jesus, ter um encontro com Cristo, faz com que o coração da gente volte a bater forte. A gente começa a gostar de viver, acordar de manhã, tomar um bom café, vestir uma boa roupa, curtir legal a natureza, a praia e voltar, amar as pessoas com prazer. Jesus não é só essa soltura para o Espírito, para a eternidade. Ele é um poderoso transformador de significado de vida.
Se Cristo não é assim, meu amigo, fecha a Bíblia, vai para casa, vai pular carnaval. Mas Cristo é isso que eu vos prego aqui. E se Ele é isso que eu vos prego aqui, agarra, abraça, vai com Ele, segue com Ele. É o Senhor da vida. No final, tudo some, tudo desvanece, o templo desvanece, a guitarra desvanece, o teclado desvanece, só quem fica é você e Jesus. Você e Jesus. Ele não só empresta significado de vida, como Ele, persona, é o sentido da vida. Viver só vale a pena por Cristo e por causa dEle. Ele dá sentido para tudo, para a eternidade, para a escatologia, para o universo. Quando você vê esse mundo caótico, de ponta cabeça, você tira o olho do jornal, olha para Cristo, você tem paz, porque Cristo é o sentido de vida no meio dessa desgraça toda. Aplauda o Senhor, celebre o teu Cristo. Canto mesmo, celebro mesmo, porque Ele me tirou da morte e me deu direção de vida, me arrancou do tacão da depressão, tirou minha alma do ostracismo, da morte silenciosa e interna, e me deu esperança. Só em falar o nome dEle, o ambiente muda, as circunstâncias começam a se transformar. Aonde o Galileu chega, há um assanhamento na vida, os animais saltam, o ar fica diferente, há uma presença que vai impregnando a alma da gente, vai dando vontade de viver. Cristo nos dá vontade de viver. Ele vai passando para Jericó, tem um cara à margem do caminho, pedindo esmola, envolto numa capa. O texto não diz isso, mas não precisa dizer. Bartimeu precisava comer, precisava beber, e ele viu que a cegueira era o único caminho viável para ele ganhar grana. Para a pessoa dar dinheiro para alguém na rua, tem que haver um constrangimento, tem que haver uma necessidade. A verdade é essa, é até um efeito psicológico. Eu, por exemplo, eu sou derrubado quando eu vejo criança pedindo coisa na rua. Bartimeu vai usar a cegueira para sobreviver. E eu não faço juízo de valores sobre isso. Mas a cegueira dele trazia dor emocional e existencial. A gente se adapta, a gente se acostuma. Aquele que nasceu cego tem uma experiência diferente. Aquele que ficou cego durante a vida tem uma dor até maior, porque viu e não vê mais. Mas a verdade é que não ver o que as pessoas estão dizendo que estão vendo, não tem como não mexer com a alma da gente. Bartimeu é alguém que carregava então essa dor emocional de não enxergar o que os outros enxergavam. Por outro lado, a cegueira dele trazia ganho financeiro. Não sei se muito, não sei se pouco, mas pensa comigo, na estrada de Jerusalém para Jericó, cada moeda que cai...
Zaqueu foi alguém que aprendeu a ganhar com a dor. Tem um teórico da psicologia, mais precisamente da psicanálise, que fala que existe um gozo, existe um ganho com o sofrimento. Porque você chega para a pessoa e fala assim: por que você não sai disso? Por que você não se levanta daí e vem? Ela não consegue, porque apesar de sentir dor, ela flerta com o sofrimento. O sofrimento traz algum ganho para ela. Como é que tu vai tirar o cara se o cara gosta de ficar lá? Ele sabe que está sofrendo. As pessoas dizem para ele: você está sofrendo. Todo mundo à volta diz: está sofrendo. Mas ele aprendeu a ser recreativo e recrear com o sofrimento. Você tira ele hoje, amanhã ele está lá de novo. Existem pessoas que estão cansadas de ouvir. As pessoas dizem assim: essa garota não ama você, essa garota não gosta de você, ela não é sua amiga, mas ela tem um ganho com essa amiga. Ela tem um ganho com essa falsa amiga, então ela continua andando com essa falsa amiga, porque é falsa amiga, mas manifesta um afeto mentiroso que ela acredita que é verdadeiro. A garota só leva ela para o buraco, só leva ela para a furada. A mãe fala, o pai fala, ela vem aqui. Pastor fala, crente fala, mas ela continua andando com aquela amiga, porque ela diz assim: ela me ama como ninguém me ama. Só não consegue enxergar que o amor que ela está dando é um amor extremamente adoecido, e que mantém ela debaixo de um jugo de subserviência e domínio. Como é que tira alguém disso, pastor? Jesus. A psicologia tira, mas hoje não é dia de sessão terapêutica, é dia da palavra. Jesus. Eu gosto de dizer o seguinte: Bartimeu começou a ser curado quando ouviu falar de Jesus, não quando ele passou na estrada. Jesus não precisava passar fisicamente para causar impacto. A mulher do fluxo de sangue começou a ser solta quando ouviu. Ele já conhece Jesus, ele só não tem uma oportunidade de encontro, mas ele já conhece, e ele já sabe o que Jesus pode fazer, e aquilo foi construindo na alma dele uma energia emocional para romper. Quando ele passar aqui, eu jogo a esmola para fora da minha vida. Percebe como é que a presença, o nome, a palavra de Jesus vai soltando a gente desse lugar de conforto perigoso? Vai ter um dia que ela vai chegar, tua filha vai chegar em casa e dizer para você: mamãe, não quero mais. Caminhava com um cara drogado, viciado, complicado, que só trazia ela como se fosse uma espécie de abusador emocional. Usava, abusava, não dava amor, espancava, mas ela não conseguia romper, não conseguia sair. Mas um dia o evangelho entrou. Eu gosto de ver isso. A palavra vai entrando nos espaços estreitos que a alma permite. O evangelho entrou na cabeça dela e Deus sacudiu a mente. Ela acordou e viu que ela estava debaixo de um relacionamento abusivo, e ela se levantou, teve força na perna emocional para levantar e dizer: estou saindo disso, porque Deus falou comigo nessa noite. Eu estou indo embora. O que meu pai não conseguiu, Deus fez. O que minha mãe não conseguiu, o Espírito Santo fez. Foi assim que Jesus fez com Bartimeu. Ele passou, e quando ele passou, Bartimeu gritou: não quero mais. A esmola é boa, mas caminhar contigo é melhor. Ganhar dinheiro impuro, dinheiro maligno, é gostoso. Eu tenho um carro importado, eu circulo aqui pela Chatuba com meu carro, aonde eu passo sou admirado. Mas Jesus entrou. Eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou vender o carro, porque não dá para sustentar o carro mas eu não abro mão mais de Jesus.
São essas solturas que acontecem na mente quando você sai dessa zona de conforto, que é confortável, mas te traz angústia. Ouvir e buscar Jesus gera libertação do lugar de acomodação com a dor. Alguém que está de fora não entende como é que ele vive assim. Como é que às vezes eu tenho a impressão que ela gosta de viver assim. É um fenômeno psicológico, emocional. A pessoa sabe que sofre e fica com as migalhas que vêm. Isso acontece muito em relacionamentos. Ele bate, ele machuca, ele agride, ele deprime, ele desconstrói a autoestima, mas de vez em quando ele dá um prato, uma esmola de amor aqui. E como ela não teve amor nenhum na família, ou quase nada, essa esmola de pseudo-amor que ele dá, mantém ela debaixo dele. Mas Jesus está passando na estrada. E para o terror do diabo, ele é Deus dessas coisas. Ele dá um insight na cabeça da gente. Ele dá um upgrade em nós. Tira a gente da margem. Tira a gente desse ostracismo, desse lugar patético de subserviência à dor. Ele arranca a gente. O que é lindo é que ele liberta para ele. Ele não liberta para soltar para qualquer um. Ele liberta para a vida e liberta para ele. Bartimeu foi com ele. E por último, a gente tem o gadareno. Do gadareno nessa manhã, eu quero extrair só aquilo que vai pelo viés do emocional. Pelo viés do emocional. Marcos 5, de 1 a 20. Em primeiro lugar, aquele homem. A gente aprendeu a olhar para a pessoa sempre pelo viés do demônio. Não é o demônio, é o ser humano por trás do demônio. Quando a gente olha para o indivíduo pelo viés do demônio, a gente manifesta a nossa repulsa e nosso ódio em cima do ser humano. Eu vi Deus corrigir um evangelista anos atrás, muitos anos, eu era jovem, um conferencista mundial, nacional, eu acredito que mundial. Ele tinha um modus operandi espiritual interessante. Ele pregava, mas ele chamava as pessoas à frente, e as pessoas que vinham à frente iam caindo para uma libertação. Em algum momento ele teve a infelicidade de se sentir dono do poder e da glória. Ele tirou a gravata do pescoço e começou a bater na mulher com a gravata dele. Esse demônio vai sair com a gravata. Eu queria entender aonde ele aprendeu aquilo. E ele começou a espancar a mulher com a gravata no meio de quase 1000 pessoas. E ele foi batendo pateticamente na mulher com a gravata, mas o demônio não saía. Em algum momento, ele percebeu que Deus estava de cara virada para ele, que havia um confronto de Deus ali. Ele pegou a gravata, botou de lado, estendeu as mãos sobre ela e expulsou o demônio como manda o protocolo divino. A mulher foi liberta. Porque Deus não gosta, Deus não aceita a humilhação do homem por causa da operação maligna do diabo. Pessoas são pessoas, demônios são demônios. Todas as vezes que a gente vai expulsar um demônio, a gente tem que estar sempre com a consciência voltada de que ali, por baixo dos demônios, tem um ser humano. A libertação começa quando você se aproxima do endemoniado amando a pessoa. Jesus vai para Gadara para tirar um homem de um sufoco. Ele vai para Gadara para soltar um ser humano. Esse homem carregava, por causa dos demônios, a dor de não ser dono da própria vida. Já pensou?
você não ia onde quer. Um rapaz que veio desse mundo falava para mim que tinha um amigo dele que de forma sazonal, em alguma época ele era mulher, em outra época ele era homem. E ele dizia assim para mim, que o cara falava para ele que tinha vergonha quando chegava a época de virar mulher. O cara tinha medo, repulsa, angústia, porque sabia que quando ele era tomado pelo Espírito, ele virava mulher. E ele não queria isso. Esse gadareno é um ser humano que sentia a dor de não ser dono da própria vida, porque o texto lá diz que a casta de demônios levava ele para lá e para cá, levava ele para o cemitério para comer carne podre, levava ele para todo lado. Como é ruim viver debaixo de subserviências e não ter controle da própria vida. Além disso, ele também era alguém que trazia a dor de ter a sua identidade sequestrada, porque o povo não chamava ele pelo nome, chamava ele pela casta, pela nomenclatura. É o endemoniado. Mas ele tinha um nome. Mas e daí? Quando você passa a ser conhecido pelo seu desarranjo, pelos seus erros. Ah, ela foi para a igreja hoje, mas é a fulaninha daqui da rua. As pessoas botam etiquetas na gente, elas gravam na gente apelidos e nomes que evocam nossos pecados, nossas deformações, e a gente vai com essa tatuagem no corpo. Alguém diz, não, mas ela é crente agora. Agora, mas ela, só Deus sabe da vida dela aqui em Nilópolis. E ele está indo para a igreja agora, mas eu ainda sinto o cheiro da maconha quando ele passa. Esse cara vivia fumando baseado aqui em tudo. Como é duro, como é difícil viver com a nossa identidade sequestrada, quando a gente não pode mais ser o que a gente é, ou as pessoas colocam sobre nós. Ali foram demônios, casta de demônios, colocaram nele a identidade de possesso. E aqui? Quais são as identidades que nos impuseram e que a gente vai para lá e para cá carregando isso? Quando a gente diz dentro da gente, eu não sou isso que dizem. Além disso, ele tinha a dor da consciência sequestrada. Só vivia surtado, só vivia fora do ar, só vivia no mundo dos espíritos. E quem sabe entre nós há pessoas que vivem o transtorno bipolar ou qualquer outro transtorno. Quem sabe está debaixo do tacão da esquizofrenia. Não precisa ser demônio, pode ser uma patologia emocional que arranca a lucidez, que arranca o bom senso, que faz a gente agir a ponto de a gente ficar arrependido depois do que fez. Além disso, a dor de ser espetáculo, porque as pessoas gostavam de ver aquilo. Ele virou um cinema, só faltou a pipoca, porque ele quebrava a corrente. Quem é que não quer ver alguém quebrar a corrente? Eles faziam isso, eles acorrentavam ele e ficavam de longe olhando. Vamos ver agora. Eu peguei uma corrente mais forte, aquela de ontem era fraca, vamos ver. Vamos fazer a aposta, vamos ver. Eu aposto tantos denários, como ele não vai romper. O outro botava dinheiro, quem sabe faziam isso. Eu vou apostar aqui que ele quebra a corrente. A gente vai virando espetáculo na vida das pessoas. É aquela pessoa que faz barraco na festa da família e as pessoas já ficam rindo e brincando. O que ela vai aprontar dessa vez? E tem alguém que dá um chute por baixo só para estartar a bipolaridade dela. Os gritos. Por que você faz isso? Não, eu gosto de ver ela assim, quebrando tudo. Então eu toco na tecla do piano dela que faz ela surtar. Eu toco aqui nessa ferida dela e ela vira de um jeito e fica engraçado. Gente que goza, que se alegra com o nosso surto.
Gente que acha lindo o nosso surto. Só que o nosso surto para nós é dor. Para eles é espetáculo, para nós é sofrimento. O gadareno virou espetáculo para aqueles que não o amavam. A gente precisa olhar para o texto e perceber de Marcos 5, 1 a 20, que Cristo devolve o controle da própria vida. Ele arranca o controle da mão de Satanás, me dá aqui, e devolve para você o controle da tua vida. Ele é libertador, mas ele não é abusivo. Ele não é aquele que solta para prender de novo. Ele arranca o controle da sua vida da mão do perverso, da mão das pessoas que só querem você como espetáculo. Se você ficar lúcida, você não presta. Tem que estar virando, tem que estar... Não, fala com a tia fulana, que ela bate de frente. Tem um problema aqui dentro do bairro e eu não vou lá. Você vai, eu não vou. Chama a tia fulana. Ela decide tudo e resolve tudo. E lá vai você. O que Deus faz, o que a palavra ensina, é que Deus vai tomando o controle da sua vida das mãos de pessoas da tua casa, da tua família, que tratam você de uma forma abusiva. Vai pegando o controle das mãos e devolvendo para a tua vida. A casta de demônios foi violentada, foi destroçada pela autoridade do nome de Jesus. Ele arrancou deles a identidade, a serenidade, o controle da vida e devolveu para o rapaz. Toma. É por isso que Lucas diz que depois o rapaz foi encontrado sentado, sereno, lúcido, tranquilo, com a cabeça no lugar, porque Cristo, Ele bota a nossa cabeça no lugar. Fica de pé. Anai John Assai. Ai que assaio John Manteque. Cristo bota a cabeça da gente no lugar. Sabe por que Ele encarnou? Ele não precisava. É Deus soberano. Poderia operar salvação sem encarnar. Ele encarnou para poder entrar na tua vida desse jeito, passando pela tua espiritualidade, pelo teu corpo, pela tua psique. Ele encarnou por isso. E nessa manhã, por causa disso, porque Ele encarnou e viveu todas as realidades implícitas e explícitas do ser humano, Ele é Deus para curar teu espírito, para curar teu corpo, para curar tua alma. Ele é Deus para te ensinar a viver. Ensinar a viver. Ensinar a caminhar nesse mundo. Não é só Deus para te ensinar a viver para a salvação. É Deus para te ensinar a viver. Ensinar a ser pai, ensinar a ser mãe, ensinar a ser filho, ensinar a lidar com gente complicada, ensinar a construir vida, ensinar a enxergar vida. Eu quero orar contigo nessa manhã. Eu vou fazer diferente, posso quebrar um pouquinho só o protocolo. Você ouviu a mensagem, ela falou contigo. Você quer vir à frente? Vem. Ninguém vai dizer por que veio, como veio. Não é nada disso. É sobre nós nos acolhermos hoje em oração. Se você quiser, vem à frente. Nós vamos orar pela sua vida e sua história no nome de Jesus. Pastor, essa mensagem falou em alguma coisa comigo e eu preciso. Vem depressa. Eu sou teimoso. Eu sou teimoso. O desafio é grande, não é fácil. Eu enquanto psicólogo, eu sei a luta que é para ajudar pessoas que carregam dores como essa que eu descrevi aqui na Bíblia. Mas desde novo, eu sempre acreditei que a palavra de Deus, tanto na parte didática, pedagógica dela, quanto na intervenção sobrenatural, é poderosa para trazer saúde para a cabeça da gente. Eu sei que tem outros psicólogos que pregam também nessa toada, e não é fácil, mas eu insisto, Cristo é Deus para cuidar da tua cabeça também.
Cristo é Deus para te dar construção e correção de vida. Vem na frente, nós vamos orar no nome de Jesus. Sabe, quando pessoas ficam dizendo na tua cabeça, você não muda nunca, vai na igreja não sei porquê, não muda, não consegue, e você pensa dentro de você, eu quero mudar, mas não consigo. Ele é Cristo, Ele é Deus para desconstruir crenças, que faz você fazer a mesma coisa o tempo todo, e cair no mesmo buraco o tempo todo, mesmo sendo crente. Vem com fé nele, vem com fé na palavra, vem. Eu vou acreditar só no pregador? Pelo amor de Deus, não, vem crendo nele, vem daí para cá falando com ele, vem crendo nele, vem crendo nele. No nome de Jesus. Quero chamar também você que hoje está aqui conosco e quer voltar para Cristo. Pastor, eu ouvi essa palavra aí, eu entendi que hoje é o dia, é assim mesmo, eu fui alcançado aqui, e eu preciso voltar para Cristo hoje, agora, há uma necessidade tremenda de eu voltar para Cristo hoje, a minha vida não está boa, eu estou sofrendo muito, há muita angústia, há muito sofrimento, eu estou vivendo uma vida de destruição extrema. Vem à frente, nós vamos orar pela sua história, pela sua vida. Hoje, Cristo muda esse status de vida que você tem. Vem, se já estiver aqui na frente, faz o sinal com a mão. Se não tiver, eu quero chamar você que está aí atrás. Quer voltar para Cristo hoje, quer entregar a sua vida. Na verdade, você precisa voltar e você precisa entregar a sua vida a Cristo. É um convite que tem uma certa urgência. Deus está chamando você com uma certa urgência. Volte para Cristo hoje. Volte para Jesus hoje. Entregue sua vida a Cristo hoje. Não saia daqui com a mesma realidade que você entrou. Há uma chamada de Deus para a sua vida hoje. Vem depressa, eu não posso me estender mais. Cristo está chamando você. Há um convite do Senhor. Quem sabe você já tentou outras vezes, mas você há de convir comigo que vida eterna, quanto mais a gente tentar, melhor. É vida eterna. A gente está falando aqui da tua eternidade com Deus. Não troque uma eternidade com Deus por poucos momentos de prazer nesse mundo. Pede alguém para trazer você. Nós estamos esperando. Há uma chamada do Espírito Santo para a sua vida. Pede alguém para trazer você. Eu vou orar por essas vidas que estão aqui à frente. Todos eles aqui, se bem eu entendo, já estão na presença de Deus, mas carregam dores e angústias que precisam ser tratadas. Nós vamos orar por eles aqui. Enquanto isso, o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração para você sair de onde você está e voltar para Jesus nessa manhã, no nome de Jesus. A igreja está orando. Senhor, essas vidas que estão à frente são crentes, são almas remidas, mas como eles estão vivendo um processo de santificação e estão experimentando curas da tua parte dia após dia, e eu quero ministrar sobre eles nessa manhã uma manifestação do teu braço, do teu Espírito, como foi aqui nesses textos que eu listei para eles. Se aproxima deles, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor, ó Deus, promovendo as virtudes que foram pregadas aqui. Gente que precisa, Deus, de uma reorientação de vida, pessoas que estão vivendo presas debaixo de opiniões e falas de terceiros, gente que sofre porque não consegue romper com relações abusivas. Ó Deus, vem sobre nós, mas vem de forma gostosa, maravilhosa, trazendo solturas e libertações tremendas. Ó Deus, trazendo, Senhor, o alívio que aquele homem sentiu quando foi solto daquela prisão espiritual. Ó Deus, que corações saiam daqui leves, que a cabeça saia daqui arejada. Ó Deus, que o pensamento veloz, repetitivo, ansioso, seja substituído pelo pensamento tranquilo da paz. O coração em palpitação seja tocado pela tua mão. Coloca a tua mão no coração mental.
acalma o coração da mente e o coração do peito. É manhã de refrigério da parte de Cristo. É manhã de refrigério da parte do Senhor. Ó Deus, sossega a vida. Ela está muito afoita, está muito angustiada, ela está muito virada, a cabeça dela roda o tempo todo. Eu vejo ela toda conectada a um monte de coisas. Vai desconectando ela hoje. Vai soltando ela. Vai deixando ela livre. Vai soltando esses cabos todos. Ó Deus, vai desligando a mente dela dessas realidades opressoras que vêm de fora para dentro. Que a paz de Cristo entre e invada a alma dela hoje. Ela vai sair por essa rua olhando para o céu, dando glória ao teu nome. No nome de Jesus. Obrigado, queridos. Vai para casa em paz. Vai para casa debaixo da paz de Deus. O Senhor é com vocês. No nome de Jesus. Pastor, obrigado. No nome de Jesus. Vai para casa em paz.